Foram quase 4 horas de reunião. A maioria dos líderes decidiu priorizar a proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara. Ela foi aprovada pelos deputados na Comissão de Constituição e Justiça semana passada e determina que a ação penal se encerra na segunda instância. Mas nem todos concordaram. É uma manobra maquiavélica, transferindo para os líderes devidamente contratados, acertados, combinados, que de fato são, na maioria, apenas pela PEC, que tem procedimentos altamente demorados, que vão demandar todo ano que vem. Alguns senadores alegam que a PEC da Câmara deveria tramitar em conjunto com o projeto de lei do Senado que altera o Código de Processo Penal, permitindo a prisão em segunda instância. Foi acordado que na próxima terça-feira o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, vai apresentar o calendário de tramitação da PEC. No mesmo dia, os líderes se reúnem no Senado para decidir se concordam com esse calendário ou se mantém em pauta o projeto que está tramitando na Casa. No dia seguinte, quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai fazer uma audiência pública sobre o assunto, com a presença de especialistas e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Se o acordo não é cumprido, automaticamente me dá direito de pautar imediatamente o projeto do Senado que está na CCJ e que não vai ser arquivado. Ele vai ficar, se houver o acordo, em stand-by, aguardando o cumprimento do calendário. O ministro Sérgio Moro, que contribuiu para o texto do projeto em pauta no Senado, lembrou que para o governo o assunto é urgente. Há 2 semanas atrás, por exemplo, eu tive notícia de um condenado por assassinato de policial que foi colocado em liberdade. Havia sido condenado em segunda instância, estava preso, foi colocado em liberdade. Isso tem acontecido em vários pontos do país. Nós entendemos como imprescindível a execução em segunda instância. Viemos aqui observar, né, a reunião, respeitamos a decisão do Senado, a decisão do Congresso, o que for decidido, seja pela proposta de emenda constitucional, seja pelo projeto de lei. A minha avaliação pessoal é que ambos resolvem a questão. O que for decidido será evidentemente respeitado. Também na semana que vem, a Câmara dos Deputados deve indicar os integrantes da comissão especial que vai analisar a PEC da segunda instância a partir de agora. E aqui no Senado, o presidente Davi Alcolumbre deve criar uma comissão para acompanhar o assunto. A resposta que o Congresso Nacional dá ao próprio Parlamento, que jurou respeitar a Constituição, e a sociedade brasileira, de buscar um encaminhamento adequado, sem parar o que a Câmara dos Deputados está pensando em relação à PEC, sem parar a audiência pública que já está novamente convocada para o Senado, mas buscar na semana que vem a conciliação de um texto que cumpra a obrigação e o sentimento do Senado, que é uma resposta à sociedade em relação à condenação em segunda instância.